Hoje você vai conferir o comparativo completo entre os fones JBL Live 660NC e o JBL Tune 770NC. Este comparativo veio com um pouco mais de urgência, pois após eu publicar o vídeo do JBL Live 660NC análise completa, chegaram alguns comentários como estes. Ótimo vídeo, bastante esclarecido, detalhe por detalhe, tirando todas as dúvidas deste lançamento de JBL. Por favor, este lançamento seria melhor do que o JBL Tune 760NC, aquele da cor azul? Estou em dúvida sobre qual comprar. Pode me ajudar com essa dúvida, por gentileza? Mais uma pessoa, estou aguardando o vídeo de comparação. Estou aqui aguardando também, mas acho que vou comprar agora o Live 660 porque tenho urgência. Preciso de ANC urgente. Tenho bastante pontos para fazer o comparativo. Eu de fato não sei o que é mais importante para você, por isso vou separar tudo por capítulo. Eu recomendo que você assista o vídeo por completo, assim você pode tirar todas as dúvidas desde construção e acabamento até, por exemplo, qualidade do microfone, passando pelos diferenciais na qualidade do áudio. Vamos conversar sobre conforto, recursos disponíveis também no aplicativo e qual entrega a melhor qualidade de cancelamento de ruído ativo. E se você está chegando aqui agora no canal, fica o convite para inscrever-se e ativar as notificações para não perder os próximos reviews e comparativos. Momento recadinho, aqui abaixo do vídeo deixei alguns links seguros, confiáveis, onde eu comprei esses dois modelos de fone JBL para você garantir um bom preço, além de saber que está comprando um JBL original. Primeiro ponto a comparar, construção e design. Nós temos aqui dois fones que aparentemente são bem semelhantes. Em questão de categoria, ambos estão na categoria de headphones, na subcategoria over-ear, que são fones que têm as conchas que sobrepõem toda a orelha, trazendo um conforto bem acima da média. A primeira diferença, neste caso, ponto a favor para o JBL 660NC, é na área interna da concha. Se você colocar as duas conchas lado a lado, de repente você tem a sensação que elas são idênticas, mas a diferença está na área interior. Numa imagem mais de close, olha como é possível perceber essa diferença. A área interna do 660NC é relativamente maior, mais ou menos uns 3 milímetros. E pensando em conforto, encaixe aqui nas orelhas, o Live 660NC está na frente. É bem mais difícil, principalmente no meu caso aqui, que infelizmente eu herdei umas orelhas um pouquinho maior do que o normal. Faz muita diferença, encaixando perfeitamente aqui na minha cabeça, sem exercer qualquer pressão na orelha. E já que estamos falando dos AirPads e das almofadas, tem um ponto muito positivo para o Live 660NC, que é a possibilidade de trocar os AirPads das almofadas quando você precisar. Agora, o 770NC tem um recurso adicional aqui de articulação na concha que não tem no 660NC. Se você pegar o 660NC, ele tem sim um jogo para ajustar melhor na sua orelha, mas é mais limitado. Só que na prática eu não senti de fato essa diferença adicional no conforto por conta da articulação no 770NC. Para mim, a questão da área útil interna do 660NC faz muito mais diferença no conforto do que esta articulação. Existe mais uma diferença aqui no arco. O JBL Live 660NC, ele é todo revestido, né, trazendo aqui um visual mais premium, justamente que o 660NC é. Inclusive aqui na área interna do arco existe uma espuma de fora a fora. O JBL 770 não tem revestimento e a parte interna da concha tem espuma somente ao centro. Ajuste de altura é realmente um empate, porque ambos os fones oferecem essa função, aqui inclusive também no 770NC. O 660NC, por ser um fone numa categoria mais premium, ele tem uma robustez maior. Este aqui oferece um arco bem mais firme, que inclusive essa robustez também acaba refletindo no peso. Nós temos 232 gramas para o 770NC contra 265 do 660. Deixa eu comentar um pouco com vocês sobre a questão da proteção contra água. Antigamente, a JBL colocava de forma um pouco mais clara qual era o grau de proteção de água para os headphones. E ultimamente ela não tem colocado mais, não existe nenhuma informação, inclusive no manual técnico, o que me faz concluir que esses fones de fato não têm uma proteção contra a água e inclusive não são indicados, por exemplo, para academia. Eu sei que muitas pessoas podem falar, não, mas eu já vi muitas pessoas malhando com fones over-ear e tudo mais. É legal conversar de forma bem transparente sobre isso. Eles são fones, como eu falei, pesados. Você tem fones para academia que são intra-auriculares ou de repente até aqueles fones que tem uma haste, como por exemplo o JBL Endurance Peak 3, que são fones realmente para você passar mais tempo
tempo fazendo exercícios físicos para não incomodar enquanto você está na academia ou fazendo uma caminhada ao ar livre. Inclusive, a parte da ventilação é comprometida. Por ele ser um fone over-ear que cobre toda a orelha, se de repente você vai fazer ali 20 minutinhos de esteira, você vai perceber como vai esquentar as suas orelhas ao ponto, por exemplo, de ficar incômodo. E tem mais um fator que este fone não é tão recomendado para academia. O material utilizado nas conchas, eles são pensados no conforto extremo. Então você pode perceber que ele é bem macio. E neste caso, tanto o 770NC quanto o 660NC, eles são muito, mas muito confortáveis. Por esses materiais serem focados no conforto, eles também não são ideais para contatos com o suor diário. Todo mundo sabe que no suor não sai apenas água, né? Também sai algumas impurezas do corpo, e isso pode realmente prejudicar as conchas, né? O tecido das conchas do seu headphone. Mas o que pode acontecer, William? Na maioria das vezes, você vai começar a perceber o seu fone descascando. E é justamente nesta questão que a possibilidade de você poder trocar os AirPads por um novo faz toda a diferença no Live 660NC. Mas se de fato você quiser utilizar, eu recomendo que todos os dias você pegue um pano, seque ali o seu headphone, principalmente nas conchas, e passe de repente ali um hidratante umas 2 vezes por semana. Aí você pode prolongar o uso deste tecido do seu headphone. Agora o momento para quem quer um feedback sobre a qualidade de som desses dois fones. Vamos lá, vou separar em 2 etapas. Primeiro, volume. Nós temos aqui o 770NC entregando pra gente um volume um pouco maior. Só que em relação à qualidade de som em si, pensando em equalização, presenças de graves, detalhes ali nas regiões médias e agudas, o Live 660NC sai na frente. Isto se confirma nas especificações técnicas. Nós temos aqui o que é em cinza, o que é semelhante, o que os dois são bem iguais, e o que está em azul, o que um fone se destaca. Então, por exemplo, o Tune 770NC tem uma sensibilidade maior em relação ao Live 660NC, mostrando pra gente que o 770NC entrega maior volume. E isso porque a impedância é a mesma, tá? Se a impedância fosse diferente, a sensibilidade também fosse diferente, de repente um poderia compensar o outro e ambos entregariam o mesmo volume. Só que o Live 660NC entrega uma melhor qualidade de som por 2 motivos. A faixa de frequências que ele atinge lá nas áreas graves, por exemplo, começa a 16 Hz. E no 770 começa a 20 Hz, ou seja, o Live 660NC mostra bem mais detalhes nas regiões graves. Então, se você é aquela pessoa que quer sentir um grave mais intenso, um grave mais presente e com maior volume, o 660NC também ganha. Só que essa não é a única diferença na qualidade de som. Só que pelo Live 660NC ter uma assinatura de som chamada JBL Signature Sound, ele acaba entregando um áudio mais encorpado e com mais detalhes em todas as frequências. Só para você não ficar voando sobre o que eu estou falando, existem algumas assinaturas de som dentro da JBL. Por exemplo, a assinatura de som da linha básica JBL é a Deep Bass. A assinatura de som da linha básica intermediária, que é a do Tune 770, é a Pure Bass. A assinatura intermediária, já indo para uma assinatura um pouquinho melhor, é a JBL Signature Sound, que está presente no Live 660NC. E essa assinatura, de fato, ela traz um tune diferenciado na prática. Será que vale a pena abrir mão do volume do 770NC pela qualidade do 660NC? Vamos lá, de forma bem transparente, honesta, até porque eu não ganho um centavo para fazer esse review. Assim como você, eu vou lá e compro esses fones como cliente da JBL. Inclusive, os links que eu compro originais estão aqui abaixo. Geralmente eu compro pela Amazon ou Mercado Livre, dependendo do melhor preço, só que eu escolho vendedores confiáveis que entregam fones originais. Pense aqui que nós temos uma balança, né? Falando do volume, o JBL Live 770 ganharia mais ou menos nesta proporção do volume em relação a peso, só que quando falamos da qualidade, essa diferença seria bem maior a favor do 660NC. Eu acho que aqui vale uma opinião pessoal, de forma bem transparente, e você pode ter uma opinião diferente, não tem problema algum. Se eu precisasse escolher um desses dois fones, eu iria de 660NC, porque eu prezo a qualidade e a diferença do volume entre os dois não é tão grande assim. E para quem está pensando em comprar o fone pela qualidade do cancelamento de ruído ativo, neste caso, o JBL Live 660NC também sai na frente.
diferente. Ambos isolam relativamente bem, principalmente quando você está escutando música. Você vai precisar fazer muito esforço para ouvir o que está se passando lá fora, só que 2 pontos são a favor do 660NC. O primeiro ponto, eu não sei se você já teve um headphone com cancelamento de ruído ativo, e na verdade isso funciona para qualquer tipo de fone. Quando você ativa o ANC, não sei se você percebe uma pressãozinha que nós temos aqui dentro dos ouvidos. Isso é basicamente o ANC em funcionamento, onde ele pega o áudio que está externo, acaba invertendo para isolar aqui dentro do fone. Esta pressão, vamos dizer assim, no JBL Live 660NC é menor. Se você pretende utilizar o cancelamento de ruído ativo numa quantidade significativa de horas, pode fazer bastante diferença. E o outro ponto que eu gostei mais do 660NC é o seguinte: a maioria dos cancelamentos de ruído ativo trabalham muito bem nas frequências mais graves e vão perdendo um pouquinho de eficiência, isso é natural, tá? Conforme nós saímos do grave, vamos partindo para o médio e para os agudos. O ANC do 660NC nessas frequências um pouco mais médios graves também tem uma eficiência melhor. O próximo ponto a comparar é em relação aos recursos no app. Então, ambos os fones têm acesso completo ao aplicativo JBL Headphones e aqui você pode conferir desde o nível de bateria até recursos de som ambiente com ANC, equalizador, Voice Aware, os modos de áudio e vídeo inteligente. Só que aqui a primeira diferença está que para mim é um fator muito importante no 660NC, é o reproduzir e pausar automaticamente. Com essa função reproduzir e pausar automaticamente, toda vez que você tira o fone dos ouvidos, ele vai pausar a mídia. Porém, o 770NC tem um recurso chamado equilíbrio de som esquerdo e direito. Na prática, eu nunca usei isso, tá? Então, eu não sei se é um ponto muito positivo ou não. Na questão de comando de voz são idênticos, então você pode configurar Google Assistant, Alexa, enfim. E aqui abaixo também tem inclusive uma função chamada desligar automático, que no 660NC é economia de energia. Aqui no 660NC você tem um pouco mais de ajustes. No 770 você pode escolher 30 minutos, 1 hora ou 2 horas, e aqui no 660NC a partir de 15 minutos. Este tempo é para o fone desligar automaticamente após um período de inatividade. Deixa eu falar também de um recurso que tem aqui no aplicativo chamado áudio e vídeo inteligente. Algumas pessoas não sabem disso, tá? Ambos os fones, eles têm a função de você escolher qual é o modo que você quer usar o fone. Escolhendo, por exemplo, o 770NC, que está aqui no modo de áudio, ele vai priorizar a qualidade, enquanto aqui no 660NC, que está no modo vídeo, ele vai priorizar o sincronismo. Na prática, é o seguinte: enquanto você está assistindo algum filme ou algum conteúdo no YouTube ou qualquer conteúdo em vídeo, ativar o modo vídeo vai priorizar o sincronismo para você não ouvir o áudio de forma atrasada. Em outras palavras, eu posso dizer que é o modo de baixa latência. Neste caso, você vai perder um pouquinho da qualidade do som, porque ele vai priorizar baixando a taxa de bits para ter o sincronismo mais preciso. Eu não sei qual é o seu conhecimento sobre essa questão de latência, mas deixa eu só complementar com uma informação importante. Os fones gamers, que no caso não são esses modelos, eles não trabalham por Bluetooth, mas sim eles têm um adaptador Wi-Fi para ter um sincronismo perfeito. Eu estou falando isso porque muitas pessoas falam: nossa, mas tem alguns fones gamers que não tem esta latência, tudo em tempo real. Os melhores fones gamers sem fio, eles vêm com adaptador Wi-Fi para você plugar na entrada USB. Fora isso, você pode controlar o som ambiente aqui pelo aplicativo, ANC, Ambient Aware e Talk True. Isso é muito legal, de repente, se você estiver em algum lugar ao ar livre e quiser ouvir o que está se passando em volta, você ativa o Ambient Aware e quando você quiser conversar com alguém, sem precisar ficar, por exemplo, tirando o headphone da sua cabeça, numa academia, de repente, alguém chega para conversar com você, você ativa o Talk True. Só que você não precisa estar 100% com o celular e com o aplicativo em mãos. Ambos os fones abaixo da concha direita você tem algumas entradas e alguns botões. No caso do 660NC, você tem um botão específico para o cancelamento de ruído ativo, que é este aqui. Olha aí no aplicativo do Live 660NC. Tá vendo que ele está com o Talk True ativo? Vou apertar 2 vezes. Ó, ele desativou o Talk True e foi para o Ambient Aware. Para eu ativar o Talk True, eu dou 2 toques novamente. Se você pressionar apenas uma vez, você vai alternar entre os modos de cancelamento de ruído ativo e o Ambient Aware. Do mesmo modo no 770NC. Aqui abaixo da concha direita você tem um botão para o cancelamento de ruído ativo. Acompanhe aí o aplicativo com fone azul. Eu vou dar 2 toques e eu desativo e ativo o Talk True. Vou dar mais 2 toques novamente, vai ativar o Talk True. Ou se eu apertar uma vez só,
eu alterno entre os modos de Ambient Aware e cancelamento de ruído ativo. Uma informação complementar importante: toda vez que você ativar o Talk Through, o que o fone vai fazer? Ele vai baixar a mídia de forma bem significativa para que você consiga ouvir a pessoa que está falando com você. Neste mesmo tempo, ele vai ativar o microfone externo para potencializar a voz desta pessoa. Então, quando você acabar de conversar com uma pessoa, não esqueça de desativar o Talk Through para a música voltar no volume normal. Mas baixa tanto volume assim? Sim, é como se você, por exemplo, baixasse a música para um volume de 10 a 15%. Você vai achar que deu problema no fone, mas na verdade está com o Talk Through ativo, tá? Então se liga nisso daí. Sobre a bateria, coloquei algumas informações importantes aqui ao lado e neste caso o JBL Tune 770NC sai na frente, garantindo até 70 horas de música e 49 horas para a chamada. Carregamento são iguais nos dois. Este ponto é para quem se preocupa com a qualidade do microfone. O Live 660NC promete entregar uma qualidade melhor por ele ter dois microfones. Só que eu sempre disse que eu sou bem transparente com todo mundo. Na prática, eu vou até colocar um trecho para vocês verem aí. Basicamente, ambos entregam a mesma qualidade do microfone. Então, se você escolher o 660NC ou 770NC, você terá a mesma qualidade. E essa é a qualidade de áudio que você vai ter ao utilizar os microfones internos do JBL Live 660NC. Agora você está ouvindo um teste de áudio do microfone interno do JBL Tune 770NC. Por último e não menos importante, nós temos aqui o Tune 770NC por ser um fone mais novo, a tecnologia Bluetooth 5.3, que na prática, deveria trazer alguns benefícios adicionais, como por exemplo, uma distância testada melhor, mas na verdade, ambos os fones entregam ali num ambiente aberto, mais ou menos 15 metros de uma conexão estável. A única diferença que de fato faz na prática, mas eu nunca vi ninguém usar este recurso, eu mesmo nunca usei aqui no meu dia a dia, é compartilhar a música que está tocando no seu fone de ouvido com outro fone de ouvido através da conexão Bluetooth 5.3. Até porque isso acho que vai um pouco contra do objetivo de um fone de ouvido, né? Você prepara ali sua playlist e na grande parte das vezes não tem uma pessoa que quer ouvir aquilo que você quer ouvir naquele momento. De modo geral, mostrei aqui todas as características principais e as diferenças entre esses dois fones de ouvido. Se você quer uma opinião pessoal, como eu falei, opinião é opinião, outras pessoas podem pensar um pouco diferente, eu escolheria o JBL Live 660NC por dois motivos principais. Eu abriria a mão, por exemplo, da bateria, abriria a mão do volume para ter uma melhor qualidade de som no geral e também um cancelamento de ruído ativo melhor. Lembrando que aqui abaixo separei alguns links de lugares confiáveis onde eu comprei inclusive esses dois fones para você pagar um bom preço e receber um fone original aí na sua casa. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!